Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por esse momento maravilhoso, por essa grande oportunidade de estarmos, Senhor Deus, em contato com os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que estão participando, estão conosco nesse IBUcast. Pedimos que desde já o Senhor os visite nos seus lares, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos. E Deus, entra com salvação nesta casa. Amém. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Então vamos lá. Conosco hoje aqui no estúdio da Igreja Batista União, nós temos o pastor Josinaldo Maia, né? Pastor Josinaldo Maia é um dos nossos pastores da Igreja Batista União. Uma peculiaridade, pastor Josinaldo Maia está conosco, está nesta igreja há mais de 41 anos. Nossa igreja tem 41 anos, mas ele está desde a fundação, desde quando isso era ainda um ponto de pregação. Pastor Josinaldo Maia já estava conosco. E ele conhece muito bem esse trabalho. É um homem que tem um ministério aqui voltado para o ensino da palavra também. E é aquele que está sempre nos ajudando, trazendo conhecimento para a igreja. Eu quero apresentar então o pastor Josinaldo Maia. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo nesta noite conosco. Sua saudação inicial. Grande prazer. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E com a bênção do Senhor para todos os que estão conosco, desejoso de que esta noite seja um diferencial na vida de todos que estão assistindo a este podcast. Muito bem. Obrigado, pastor Josinaldo, pela sua palavra. Nós estamos muito felizes de poder estar com o senhor aqui. É a primeira vez no IBUcast, mas eu tenho certeza que vai ser assim de grande valor para o conhecimento da palavra de Deus e para o testemunho e para o conhecimento daqueles que estão também nos assistindo. Pastor Joquitã Paiva já dispensa apresentações, nosso pastor presidente, nosso pastor principal. Uma curiosidade sobre o pastor Joquitã. O pastor Joquitã também está conosco na igreja há 40 anos. E é interessante, a curiosidade é, o pastor Joquitã não escolheu a união, mas a Igreja Batista União foi Deus que escolheu para ele. Portanto, o ministério dele praticamente todo é nesta igreja. Além de que ele é também proprietário da Livraria Cristã e faz um trabalho maravilhoso de evangelização, de compartilhamento da palavra, de doação da palavra aqui na nossa cidade. Pastor Joquitã, seja muito bem-vindo. Paz e bênção a todos que estão nos assistindo. Graças a Deus por mais um momento que pudemos compartilhar essa ferramenta que nos ajuda. Às vezes você não pode chegar aqui no templo, então nós estamos chegando até onde você está. Esperamos que Deus possa abençoar grandemente esse momento, para que você possa ser fortalecido. Nosso objetivo aqui é que você tenha a segurança da sua salvação, porque o Senhor Jesus, ele nos dá essa segurança. Então, sejam muito bem-vindos, compartilhem aí com os amigos, vamos juntar o máximo que nós pudermos de pessoas participando deste momento. É importante a sua participação, é importante que você divulgue que nós estamos iniciando o IBUcast para outras pessoas, para que essas pessoas também possam compartilhar conosco, possam concorrer aos brindes que nós temos aqui também, mas possam deixar também o seu comentário, possam também fazer as suas perguntas, as suas colocações. Você entra no chat e faz isso imediatamente. Nós estamos com toda uma equipe aqui ao nosso redor, cuidando desse contato com você, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado por você participar conosco. Nós estamos imensamente felizes de poder estarmos juntos. Muito bem, o nosso tema é, então, desvendando a salvação, senhores. E nessa oportunidade nós vamos estar, então, pensando sobre isso, ok? Primeira pergunta eu quero fazer, então, ao pastor Joquitã, ok?
No Gênesis, pastor Joquitã, começa a história da humanidade. Adão e posteriormente Eva foram criados por Deus em santidade. Enquanto santos no Éden, suas almas não precisavam de salvação. Porém, após a desobediência e a queda em pecado, ambos também precisaram da salvação? Então, a pergunta é para mim, mas pastor Josinaldo, sinta à vontade para comentar, também acrescentar, compartilhar, tá certo? Ó, a Bíblia nos fala que antes da fundação do mundo, não é? O Senhor já tinha planejado a nossa salvação. Como alguns dizem, né? Antes da luz vem a cruz. Porque o Senhor já tinha designado assim. Porém, a salvação foi efetivada realmente quando o pecado entrou no mundo. Porque no estado de santidade, claro que Adão e Eva viviam na inocência, então eles não precisavam da salvação. No momento que eles pecaram, então o plano da salvação se tornou evidente. E dali começa todo, vamos dizer assim, todo o esforço de Deus para trazer o homem de volta. É muito importante que a gente diga que não foi o homem que procurou. Deus foi sempre quem procurou o homem. E Deus viu que o nosso estado ali era terrível, porque como representante da humanidade, Adão carregou toda a humanidade consigo naquele pecado. É claro que lá nós vamos ver no Novo Testamento que Jesus é o segundo Adão. E também Jesus carregou consigo todos aqueles que creram nele. Então ele trouxe a salvação, enquanto Adão trouxe a condenação, vamos dizer assim. Então a salvação realmente nasceu ali. Ela vai se estender até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Até aquela oportunidade, todos poderão encontrar a salvação, os que crerem em Jesus. Depois disso, não haverá mais oportunidade, porque a eternidade estará definida entre aqueles que creram e aqueles que não creram. Então, a resposta é que realmente eles precisaram da salvação depois do pecado, mas antes não precisavam, mas ela já estava na mente de Deus, porque Deus ele é onisciente. Então, Deus sabia que aquilo aconteceria. Não era um segredo para Deus. Então, Deus preparou de antemão esse plano para nos resgatar, que se chama a salvação. Pastor Zinaldo quer completar, quer comentar? A palavra foi uma palavra cirúrgica, e nós devemos lembrar naturalmente que na criação os nossos primeiros pais eram seres de luz, né? Com a queda do nosso pai Adão, a palavra nos fala do segundo Adão, ou do último Adão, como ele é chamado. E quando ele vem ao mundo, uma das coisas que ele salienta terminantemente é que ele era, ele é e ele será a luz do mundo. Muito bem. Esclarecido então isso, nós deixamos aí em aberto para que, se você tiver alguma dúvida ainda a esse respeito, né, você possa fazer através do chat. Também, se você está em algum lugar do país acompanhando o nosso podcast e quiser interagir conosco, entre em contato. Nós certamente vamos mandar para você o nosso abraço, o nosso reconhecimento. E é bom saber que você está nos acompanhando, ok? Muito bem, pastor Josinaldo. A pergunta é: Abraão foi conhecido por ser o pai da fé. Um homem manso, humilde, generoso, amigo de Deus.
A pergunta é: as obras podem salvar uma pessoa? Pois é. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 11 de Hebreus, acerca dos heróis da fé. E um desses homens mencionados ali é exatamente Abraão, que é um nome de relevância absoluta, tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para o islamismo. A pergunta vem: as obras podem salvar? A resposta é não. Tudo o que Abraão fez, ele fez movido pela fé. Né? Pela fé ele fez isso, pela fé ele fez isso, pela fé ele fez aquilo. E é bom nós invocarmos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem a resposta. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios 2, 8 a 10, a palavra diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí no verso 10 há uma palavra que ela vem encaixar a questão do lugar das obras na nossa vida cristã. Qual é essa palavra do verso 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, as obras não podem jamais ser tomadas como raiz, como fundamento de salvação. Mas as obras não podem jamais deixar de ser praticadas como consequência, como resultado de salvação. De repente, Átila, alguém poderia questionar: mas, pastor, espera um momento. Tiago disse: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Muito bem. A pergunta é: há conflito entre Tiago e entre Paulo? A resposta é não. Por quê? Porque Paulo está tratando da fé como fundamento da salvação e das obras como consequência de salvação. E ele aborda o levantamento da questão de Tiago com muita propriedade no verso 10 que eu mencionei, não é? Então, a fé é a base da salvação. As obras são o fruto da salvação. Entender salvação por obras é completamente fora de contexto na palavra do Senhor. Maravilha. O bom, né, pastor, é que a Bíblia mesmo levanta essa bola e ela mesmo traz a resposta, traz a solução, né? Porque é muito comum você encontrar pessoas em várias denominações ou várias, vamos dizer assim, religiões, que elas falam que estão fazendo por onde serem salvas. Sim. São pessoas que estão buscando salvar a si mesma através de quê? Daquilo que ela faz. Só que, como o pastor Josinaldo falou, é muito claro o recado bíblico. Não vem das obras para que você não se glorie. Porque você imagine, se a salvação viesse pelas obras, então nós três aqui não teríamos o mesmo nível de salvação. Quem faz mais obra era mais salvo do que quem faz menos, não é verdade? Seria meritocrático. E aí, exatamente, seria. E aí, o que acontece? É isso aí que a Bíblia está dizendo. Para que não aconteça de você se gloriar, você é salvo somente através do Senhor Jesus. E é bom que se abra um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas minimizam essa questão, mas ela é muito importante, porque quando você aceita que a salvação vem pelas obras, você está anulando
todo o sacrifício de Cristo. Sim. Todo sacrifício de Jesus é anulado. Por quê? Porque você não é salvo pela cruz, não é salvo por Cristo. Você é salvo pelo que você faz. Por isso, nós vamos chegar lá na frente, certamente, que as pessoas acham que perdem a salvação, porque eles confundem, não é, a salvação em si, pela fé, e aí misturam com as obras. Eu acho que, simplificando, é assim: as obras não salvam, mas elas atestam quem é salvo. Não é isso? Isso. Ela não pode me salvar, mas eu também não posso ser uma pessoa sem obras e dizer que eu sou salvo. O seu testemunho não vai combinar com a sua fé. Exatamente. Eu diria assim, a maneira visível de alguém conseguir entender que nós somos salvos é exatamente pelas boas obras. Se nós vivemos praticando obras más, claramente nós estamos negando isso daí. Entendeu? Muito bem, muito claro, muito interessante a pergunta e as respostas foram muito objetivas. Se você ainda tiver alguma dúvida com relação a essas perguntas e quiser fazer uma pergunta paralela a essa, coloque no chat lá, certamente a nossa equipe aqui vai anotar e vai passar para nós também. Maravilhoso, muito bom. Vamos lá, vamos seguir então, temos mais perguntas aqui. Agora nós temos uma pergunta para o pastor Joctan, ok? Qual o conceito de salvação no Antigo Testamento? Veja bem que no Antigo Testamento nós não tínhamos Jesus, né? A figura de Jesus não estava presente no Antigo Testamento. Como é que se conceituava, como é que nós podemos conceituar a salvação, então, pastor Joctan, no Antigo Testamento? É uma pergunta que não é muito fácil, né? Ela é um pouco, vamos dizer assim, complicada, porque, na verdade, Jesus não estava, vamos dizer assim, fisicamente aqui na Terra. Ele não tinha morrido, mas Jesus já existia. Sim. A salvação, como nós dissemos, ela já existia, só que ela não tinha sido efetivada. Por quê? Porque antes de Jesus veio a lei, não é? E a lei substituía, vamos dizer assim, essa particularidade. Só que ninguém conseguia ser salvo pela lei. Nem mesmo Abraão ou qualquer um outro conseguiria cumprir, né, a lei. A lei veio, logicamente, depois de Abraão, né? Mas se a gente analisar a vida de Abraão, que viveu antes da lei, mas assim, ele teria... Se a lei existisse, ele teria quebrado. Então, assim, o conceito de salvação no Antigo Testamento, é bom que se diga isso, principalmente no livro de Salmos, que fala muito sobre salvação, tem mais a ver com livramento do que com a salvação da alma, como nós temos no Novo Testamento. Então, quando o salmista diz, salva-me, Senhor, ele não está falando para salvar como a gente está tratando aqui da salvação eterna. Ele está falando, livra-me. Porque a salvação também ela é um livramento da condenação eterna. No Novo Testamento ela também tem esse conceito. Então, muita gente pega, às vezes, alguns fatos do Antigo Testamento para querer comprovar que o crente perde a salvação, porque ele não entende que o conceito era, vamos dizer assim, um pouco diferente dessa situação do Novo Testamento. Porém, eu sempre entendo, né, que o Senhor, ele, vamos dizer assim, vamos pensar em Abraão, Moisés, eles foram salvos? Sim. Mediante o quê? A fé. Não é? Eles não tinham esses recursos que nós temos, até mesmo Jesus não tinha morrido, mas eles, pela fé, eles entenderam que Deus era Deus, que eles eram pecadores, que eles precisavam de arrependimento e precisavam do Senhor. Então, é aí que entra essa questão de nós entendermos que eles eram salvos. Logicamente, chega no Novo Testamento, esse conceito é bem mais, vamos dizer assim, esclarecido, e a gente começa a entender
um pouco mais dessa salvação na pessoa de Jesus e nas explicações dos livros do Novo Testamento. Então, assim, a maior parte do Antigo Testamento, quando fala sobre salvação, está falando sobre livramento. E a gente precisa entender que a salvação se consumou na pessoa de Jesus, né? A Bíblia diz que no tempo certo Deus enviou Jesus. Então eu penso que é mais ou menos essa explicação que pode ajudar talvez a entender isso daí. E a gente volta novamente, pastor Josinaldo, para aquela questão da fé e das obras. Ou seja, todos esses homens de fé do Antigo Testamento, mas foram homens de obras também, que deixaram um legado, que deixaram uma história, que deixaram a sua experiência, que deixaram a sua vivência com Deus. Não tiveram ali o contato, como o pastor falou, diretamente com Jesus. Jesus ainda não estava ainda na terra, mas com Deus eles tiveram contato e tiveram as suas vidas transformadas também. Eles viveram, como a própria palavra diz, as sombras e a expectativa do Messias, do ungido, do Salvador, do Cristo. E é uma palavra muito interessante, quando Jesus ressuscitou, que Tomé não estava na primeira reunião, onde Jesus, com o corpo glorificado, compareceu, e inclusive, pastor Joctan pregou sobre isso recentemente, né? Jesus diz a ele uma palavra muito interessante. Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Esta palavra, ela tem um contexto retroativo e ela tem um contexto prospectivo. Né? Esta palavra é uma palavra de bênção sobre eles, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, todos aqueles personagens do Velho Testamento, e ela é uma palavra para nós que não vivemos nos dias de Jesus, mas cremos hoje que ele foi, ele é e ele será o Salvador da humanidade. A ponto de lá em Isaías, se vocês me corrijam, que diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, já prospectando a vinda de Jesus. Exatamente. Essa profecia de Isaías, ela aconteceu cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. É interessante, né, frisar isso daí, que no Antigo Testamento você vê claramente Jesus. É claro, onde foi vamos dizer assim, o cerne, né? Foi na cruz e na ressurreição. Mas lá no Antigo Testamento, de Gênesis para frente, você verá sempre, como foi dito aqui, né, essa sombra, você verá sempre o Senhor Jesus, o Messias esperado, e várias profecias, são quase, acho que 100 ou mais profecias do Antigo Testamento que se cumprem na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Então, assim, é interessante que a gente entenda que nós vivemos no tempo da graça. Eles não viveram nesse tempo da graça. Por isso que tinha esses conceitos, né? É diferente um pouco da salvação, mas que Jesus sempre estava ali, já existiu. Então, isso aí é... Maravilha. Interessante, você sabe que está vendo que o tema é interessante, o tema é relevante. Nós vamos ter uma aula aqui a respeito desse tema. Nós estamos falando sobre Desvendando a Salvação. Se você que entrou agora, esse é o podcast da Igreja Batista União e você é muito bem-vindo. Nós vamos estar trabalhando esse tema, estamos apenas na terceira pergunta e temos muitas perguntas, mas você pode fazer a sua pergunta, você pode interagir conosco, você pode estar junto conosco nesse momento. Já estamos aí com 70, quase 80 telas
ligadas conosco. A todos vocês que estão aí, nosso muito obrigado, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco participando desse podcast. Para participar dos brindes, né? Não esqueça, nós temos uma pergunta aqui também, para que você participe conosco. A pergunta é o seguinte: você acha que o cristão perde a salvação? Vou repetir. Você acha que o cristão perde a salvação? E você deixa lá no chat a sua resposta, você já vai estar concorrendo a todos esses brindes aqui. Olha só, nós temos aí um material maravilhoso, nós temos um livro chamado Priorize Deus, nós temos uma Bíblia 365, que é uma palavra para cada dia do ano, nós temos aqui um devocional A Vida é Bela, temos o devocional Café com Deus Pai, que é um best-seller, e, acima de tudo, nós temos uma Bíblia aqui, letra jumbo, você não vai ter dificuldade para lê-la, e aí você pode ganhar um desses brindes tranquilamente nesta oportunidade. Deixa lá também, no chat. Também, eu pedi a nossa equipe aí, né? Tem um monte de gente trabalhando aqui, viu, gente? Se for possível, no final, dá o resultado, né? Quantas pessoas acham que perde e quantas pessoas acham que não perde, né? Porque aí a gente tem assim um número para saber como que isso está no nosso público. Muito bem. Olha só, próxima pergunta então. Aí nós saímos do Velho Testamento, entramos agora no Novo Testamento. E aí a pergunta é o seguinte: Jesus inaugura o tempo da graça e muda completamente o conceito de salvação a partir de si. Como isso aconteceu, pastor Josinaldo? Pois é, a palavra diz, e eu não vou mencionar esse texto, e eu vou deixar como tarefa para quem está aí assistindo, que na plenitude dos tempos, e essa expressão já foi usada pelo pastor Joctan há poucos momentos, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para fazer aquilo, Átila, que ninguém conseguiu fazer no Antigo Testamento. Ele veio para fazer aquilo que nenhum de nós ainda hoje teríamos condições de fazer. Houve necessidade de, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, ele vir ao mundo para cumprir a lei, porque a palavra diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. O alvo da lei é Cristo. Porque só Ele poderia cumprir a lei que jamais foi cumprida por homem algum, a não ser por Ele. Então, na plenitude dos tempos, Ele veio para, através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, fazer aquilo que ninguém mais fez e ninguém mais pode fazer. Todos os grandes líderes religiosos, existe uma tumba com o nome deles. Mas não existe lá em Israel, lá em Jerusalém, né, uma tumba dizendo aqui jaz, ou aqui jazem os restos mortais de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Não existe. Quem vai, pastor Joctan já foi, você já foi, e tem aquele lugar que é entendido como sendo o sepulcro do Senhor, quem ali chega se arrepia completamente porque o túmulo está vazio. Aleluia. Então foi pelo sacrifício dele, foi pela morte dele, foi pela ressurreição dele, que hoje nós temos o privilégio de gozar a alegria da salvação, a certeza da salvação, a certeza de que, assim como ele ressuscitou,
também nós ressuscitaremos e estaremos com ele para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pastor Joquitã, eu sei que o senhor quer completar, mas aí eu quero fazer uma deixa para o senhor. João disse, quando viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa afirmação de João tinha a ver também, porque antes de Jesus, no Velho Testamento, era necessário que os sacerdotes fizessem os sacrifícios para perdão dos pecados das pessoas. Então, haja matança de animais para poder... E você pecava, voltava lá, pecava novamente, entrava com outro, e isso era recorrente. Mas a partir de Jesus, isso muda. Todo o sistema de sacrifício, né, que os judeus estavam acostumados, ele veio ser substituído pelo sacrifício de um cordeiro, mas não o cordeiro que nascia aqui na terra dos animais, mas você falou bem, o Cordeiro de Deus, que foi isso que João Batista falou. Ou seja, Jesus Cristo, quando assumiu aquela cruz, ele estava ali no lugar de um cordeiro. E ele deu a sua vida. Só que, como está em Hebreus, o sacrifício de Jesus foi para sempre, foi permanente. Não havendo necessidade, como você disse, do animal ser de novo sacrificado. Então, eu trazia muitos animais. Não precisa, porque Jesus foi como se Deus pegasse e dissesse: eu estou dando o cordeiro para morrer no lugar de vocês. E esse cordeiro é para sempre. Então, Jesus Cristo traz esse conceito, vamos dizer assim, não é? Essa nova forma, que é aquilo que nós chamamos do tempo da graça, saindo do tempo da lei, porque Jesus, como foi dito aqui, ele cumpriu a lei, aquilo que ninguém tinha conseguido, Jesus conseguiu fazer. É muito interessante que a gente entenda que Jesus é o único sem pecado. Então, quando ele foi sem pecado, ele cumpriu a lei. Todos os outros pecaram em algum momento. E pecando num mandamento, você quebrava toda a lei. Então, Jesus Cristo, entenda, meu amado, você que está aí nos assistindo, entenda, ele é o sacrifício de Deus. A sua salvação e a minha salvação, ela não foi, vamos dizer assim, grátis no sentido de não custar nada. Ela é entregue para a gente gratuitamente. Mas como está lá em Pedro, não é? Que nós fomos comprados, não com ouro e prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus. Então, nunca diga que a salvação ela é barata, que a salvação não custou nada, porque ela foi muito cara. Você não podia pagar, eu não podia pagar, nenhuma pessoa podia. Então, Deus pagou esse preço através de Jesus. Nós todos estávamos, vamos dizer assim, escravizados pelo inimigo. E Satanás tinha razão. Para soltar, ele tinha que ter uma compensação. Então, o preço qual foi? O sangue sem pecado. O único que não foi contaminado pelo pecado. Então, quando João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, talvez você e eu, que vivemos numa outra cultura, não possamos ter tanta familiaridade. Mas o judeu tinha, porque o que João Batista está dizendo ele vai substituir todo esse sacrifício, entendeu? Ok. Quer falar, pastor? Uma coisa interessante, a palavra de Deus ela é uma unidade. E é um pensamento, Átila, que é o seguinte: você quer conhecer o fim, vá para o começo. Você quer conhecer o começo, vá para o fim. Okay. O Apocalipse diz
que Jesus é o cordeiro que foi morto, isso já foi dito por Jotã, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Isso é dito no Apocalipse, mas o Apocalipse remete para antes da criação do mundo. Aí nós vamos para o Gênesis, para o sacrifício de Isaque, quando Deus pede Isaque, e aqui vamos fazer uma colocação devida. Na verdade, não era Isaque quem Deus estava pedindo. Deus estava pedindo Abraão. A prova era para Abraão. Né? E Isaque faz a pergunta. Aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está tudo preparado, mas onde está o cordeiro? Essa pergunta vai ser respondida por João Batista, quando ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha. Nós estamos numa crescente. Se você já percebeu, nós começamos no Gênesis, passamos ali pelo Velho Testamento, né? Estamos trabalhando agora as perguntas, e agora nós vamos entrar, depois do tempo da graça, já agora com a questão de Jesus, já na história. Nós vamos falar um pouco sobre os discípulos, ou pelo menos sobre 2 discípulos aqui nas perguntas, ok? Essa vai para o senhor, pastor Joquitã. Judas andou com Jesus por 3 anos. Podemos dizer que ele fez uma graduação teológica. Devia estar teve um excelente professor, né, pastor Josinaldo? Ainda assim, traiu a Jesus e, ao que parece, perdeu a oportunidade de ganhar sua salvação. Existe muito Judas nas igrejas? Essa é uma outra pergunta, mas a pergunta é: ao que parece, perdeu de ganhar a oportunidade de ganhar a sua salvação. Então, Judas é um caso assim, muito triste na Bíblia, né? Alguém que anda 3 anos com o próprio Senhor Jesus, assiste os milagres, participa de tanta coisa, mas o coração dele nunca foi transformado. Essa é a chave da situação, vamos dizer assim, do negócio, né? Ele nunca foi mudado. O pensamento dele, o coração dele, sempre esteve voltado para quê? Para uma posição que ele poderia ganhar, caso Jesus fizesse uma revolução, vamos dizer assim, política. O coração dele sempre esteve no dinheiro, como isso está na Bíblia. Ele nunca foi realmente uma pessoa que passou por uma experiência de transformação. Então, a sua pergunta é assim: quando a gente traz isso para os nossos dias, nós teríamos que perguntar: quantos estão na igreja e foram transformados? E quantos estão na igreja e não foram transformados? Estão na igreja, cantam, às vezes até, vamos dizer assim, dizime, oferta e tal, mas ele não passou por uma experiência. E aí vai acontecer o quê? A Bíblia diz, isso está acontecendo no nosso tempo, é muito interessante, que a fé vai esfriar. E nós estamos vendo isso, há um êxodo muito grande das igrejas. Muitas pessoas entrando, mas muitas pessoas saindo. Por quê? Porque ele não tem fundamento, ele não tem compromisso, ele não experimentou a transformação, ele é um religioso. Então, Judas, infelizmente, é um caso muito triste de alguém que estava ali com Jesus, próximo, mas ele nunca abriu o coração verdadeiramente para Jesus entrar. Isso até comprova lá na frente porque que algumas pessoas confundem a perda da salvação, porque eles acham que a pessoa que sai da igreja perdeu a salvação.
Mas a pessoa que sai da igreja, se ela não era salva, ela não perdeu, porque você não perde o que você não tem. Né? Como é que você vai perder o que você não tem? Então, é muito importante que a gente pense nisso daí. Eu acho que a história de Judas está na Bíblia exatamente para a gente refletir sobre essa situação. Tão perto do reino e tão longe ao mesmo tempo. Fez parte do grupo, digamos, da equipe de Jesus, porém perdido. Faz parte de uma igreja, porém perdido. Não tem a salvação. Imagina. E com isso fica muito vulnerável para, de repente, abandonar e até atrair, né? Imagina aquele colégio apostólico, né? O privilégio daqueles homens e daqueles que participaram do ministério de Jesus. Foi mencionado aqui, eles teriam sido graduados, né? Eu diria que eles foram graduados, eu diria que eles foram mestrados, eu diria que eles foram doutorados, eu diria que eles foram pós-doutorados. Mas o Judas, ele queria o estabelecimento de um reino material, de um governo terreno, onde, quem sabe, ele fosse o ministro do Tesouro, né? Ele não entendeu, ele não quis entender, ele não quis compreender a realidade da mensagem salvadora de Jesus. E ele é chamado o filho da perdição. Tanto é que o nome dele próprio não era Judas Iscariotes. Iscariotes era uma nomenclatura para dizer de onde ele vinha. E esse grupo, né, que ele veio, era um grupo que tinha esse pensamento. Um pensamento de político. Político, vencer romano, tudo. Isso certamente trouxe uma frustração, né, Ati? A gente vê muito isso porque hoje, como o evangelho é propagado de forma, às vezes, muito equivocada, para não dizer herética, né? A pessoa chega na igreja pensando muito parecido com Judas. Ele vai receber tudo, ele vai ficar rico, ele vai isso. Aí depois, o que acontece? Acontece como aconteceu com Judas. Ele fica frustrado, porque a perspectiva do reino não é terrena e continua desse jeito. Né? É essa inversão que está confundindo o evangelho. O reino continua não sendo terreno. O Senhor disse, o meu reino não é deste mundo. E as pessoas estão querendo um reino que seja deste mundo. E aí vão se frustrar, como Judas ficou frustrado. Ok. Muito bem. Se você está na igreja, então, essa é uma grande palavra para que você viva essa experiência com Deus, para que você tenha essa experiência com o Senhor e que você mire na eternidade, sabendo que o reino de Deus é um reino eterno e que nós, como dizemos na outra vez, no outro podcast, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Que você possa pensar nisso. Em contraponto a essa pergunta a respeito de Judas, nós temos Pedro, pastor Josinaldo. Nós temos Pedro, também teve as mesmas aulas que Judas, né? Também cometeu um deslize, negou a Jesus e se arrependeu, mantendo sua salvação intacta. Nas igrejas encontramos alguns Pedros também? Pois é, só temos, né? Só existem, né? Só existem. Veja 2 pontos significativos entre Judas e Pedro, né? Judas não se arrependeu. Ele teve remorso. Remorso não é arrependimento. Complexo de culpa não é arrependimento. Arrependimento é transformação. Arrependimento
É mudança de rota. É mudança de direção. Enquanto a palavra diz que Judas foi e enforcou-se, a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Amargamente. Choro da alma. O choro da alma. Né? O choro da alma. E a gente precisa aqui fazer uma colocação muito interessante sobre essa questão da negação de Pedro, porque Pedro ele era um irmão muito impetuoso. Intempestivo. Ele era muito intempestivo. Em certo momento, quando Jesus disse que ele iria ao sacrifício, Pedro disse que todos poderiam se escandalizar, mas que ele não negaria o Senhor de modo nenhum, de maneira nenhuma. E o Senhor o repreendeu naquela oportunidade, isso está lá em Mateus 26, 33 a 35. O Senhor o repreendeu dizendo que antes do canto do galo, ele o negaria 3 vezes. E é preciso esclarecer aqui que esse canto do galo, Átila e pastor Joctan, e quem está aqui nos assistindo e quem está em casa assistindo, não era um galo lá no terreiro cantando cocorococó. Não. Este canto do galo aqui era a mudança que acontecia na terceira vigília da noite, quando a guarda mudava e havia um toque. Esse toque é que era chamado o toque do galo, o canto do galo. Mas ainda hoje há irmãos que pensam que era um galo, né? No terreiro lá que cantava. Galo que nunca foi saboreado. Um galo que nunca foi saboreado, né? Não, era o toque da mudança da guarda. Né? E como o julgamento de Jesus aconteceu todo fora do normal, né? Todo fora de reta, tudo à margem de um julgamento legal, né? Imagina, 3 horas da manhã, ok? Ele estava em julgamento. E momentos antes, o nosso irmão Pedro, impetuoso, né? Negou a primeira vez, negou a segunda vez e negou a terceira vez. E quando o toque da trombeta soou, a mudança da guarda, lá ele caiu em si. Agora, isso nos leva para o capítulo 21 do Evangelho de João. Por quê? Porque lá no capítulo 21 do Evangelho de João, o Senhor Jesus vai restaurar Pedro. Vai restaurar Pedro. Né? Assim como ele restaura hoje na igreja irmãos que negaram, irmãos que falharam, irmãos que transgrediram, mas irmãos que se arrependeram. Então o Senhor vai fazer a Pedro, em contrapartida às 3 negações dele, 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E há uma coisa muito curiosa nisso, que a gente não vê na língua portuguesa, mas é saliente no grego, né? É que o Senhor pergunta para Pedro, Pedro, agapas me? Pedro, tu me amas com amor sacrificial que eu tenho por ti? E Pedro responde, mestre, ego filose, Senhor, eu gosto de ti com um gosto de amigo, eu te amo como amigo. A segunda vez, Jesus vai e ele pergunta novamente, agapas me? Tu me amas com amor sacrificial? E ele, pela segunda vez, diz, ego filose, eu gosto de ti, Senhor. Na terceira vez, Jesus muda o verbo. Jesus não usa o verbo filéu, o verbo agapao, né? Mas ele usa o verbo filéu. E ele pergunta,
Pedro, filês-me? Tu gostas mesmo de mim? E aí o irmão Pedro derreteu. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, mas eu não tenho mais a ousadia de dizer que eu te amo com amor sacrificial. Porque naquele momento, quando tu precisaste tanto de mim, eu te neguei. E a transformação dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que a tradição ensina que ele não se achou digno de morrer como Jesus morreu, e ele pediu para morrer com a cruz de cabeça para baixo. Muito bem, eu estou aqui tendo uma aula maravilhosa. Eu acho que você gostaria de estar no meu lugar e participar com essas duas feras, né? Posso dizer assim, com esses dois homens de Deus, aprendendo muito. Confesso ao pastor Josinaldo que essa questão do toque da trombeta, muita gente certamente obteve esse conhecimento hoje. Tem muita gente criando galo até hoje, talvez até nem criando por conta de toda essa situação, né? Mas é um poço de conhecimento. É bom, muito bom estar aqui com o pastor Josinaldo, com o pastor Joquitã, e poder assim desfrutar de tudo isso. E para nós é um grande privilégio poder compartilhar esse conhecimento com você, compartilhar essa experiência com você. Veja como é relevante. Mais uma vez eu quero dizer que nós somos a Igreja Batista União, uma igreja centrada na palavra de Deus. E eu quero muito que você, numa oportunidade, se ainda não conhece, conheça a nossa igreja, para que você desfrute desse conhecimento que nós estamos tendo aqui nessa oportunidade. Okay? Estamos a 80 telas. Muito bem, ligadas, estamos... né? Várias pessoas, logicamente, em cada tela. A gente agradece muito, porque a gente está falando de uma coisa tão importante e a gente fica tão feliz. Eu fico muito feliz que tanta gente esteja assistindo. Muito bem, então vamos lá, vamos seguir, né? Que daqui a pouco você vai poder desfrutar também desse sorteio de vários brindes, muito material aí, para que você tenha um crescimento espiritual. Vai ser muito bom poder partilhar com você também. Pastor Joquitã, boas obras são muitas vezes usadas para se autodeclarar salvo, ok? Tipo, abre aspas, Deus é bom e sabe que sou uma pessoa boa. Vou para o céu, ok? Ser uma pessoa boa exclui a necessidade de salvação? Então, é muito interessante essa questão, porque, assim, muitas pessoas, a gente tem que ser sincero, né, que não aceitaram Jesus, algumas são pessoas boas. São pessoas boas. Tem pessoas boas em muitos lugares. Mas é diferente, Átila, porque, assim, quando você é salvo, você, como já foi dito aqui, pratica as boas obras, porque isso vem de dentro de você. Você não está fazendo um negócio. Ou seja, eu estou dando uma esmola para um cego. Por quê? Porque eu quero que o Senhor me leve para o céu quando eu morrer. Ou seja, é uma salvação barata, né? É muito barata. Então, não é exatamente esse o conceito. Então, tem gente boa? Tem. Mas por que ele faz essa boa obra? Por que ele é assim? Essa é a pergunta. É muito interessante que na parábola do rico e de Lázaro, não tem a acusação contra o rico. Não tem acusação que ele era uma pessoa má, que ele era uma pessoa que vivia fazendo coisas erradas, que era assassino. Não. Ele foi para o inferno, né? Está lá na Bíblia isso daí, enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão, que simboliza aí o paraíso, e lá, né, no inferno, esse homem, ele estava lá
Por quê? Porque ele não tinha aceitado a salvação. Então, o inferno não é um lugar necessariamente de gente ruim. Tem muita gente boa. Mas ele não aceitou Jesus. E como que ele vai entrar no céu? Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho. Né? Então ele não disse, eu sou um atalho, eu sou uma opção, você pode ir pelas obras, pode ir pela igreja. Não, ele falou, eu sou o caminho. Ou você vem por mim, ou não tem outra solução, não tem um atalho para isso. Então, é importante que a gente entenda que é necessário ser bom, como já foi dito aqui, nós fomos feitos para isso. Nenhuma pessoa foi planejada por Deus para ele viver na marginalidade, para ele viver na imoralidade, para ele viver nos vícios. Deus não criou isso. Entendeu? A Bíblia diz, Deus nos fez para as boas obras. Ele nos fez para sermos bons. O problema é que o pecado faz com que a gente não seja bom. Aí a gente se torna vingativo, a gente se torna errado. Por quê? Porque o pecado distorce isso, entendeu? Mas é importante entender essa questão. Muito bem. É simples assim, né? As pessoas estão procurando atalhos para a salvação, as pessoas estão deixando para o último momento também, e as pessoas estão tentando, de alguma forma, burlar o caminho, a verdade e a vida, e tentando entrar pela janela. Não dá certo, né, pastor Josinaldo? Pergunta sua, pastor Josinaldo, é o seguinte: qual o preço da nossa salvação? E qual é a nossa parte para alcançá-la? Ok. A palavra do Senhor diz, o Senhor disse isso, que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está nos dizendo que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Ela vale mais do que todas as riquezas da face da terra. Em outras palavras, ela não tem preço. E é interessante que esse ensino ele está no capítulo 16 de Mateus, no capítulo 8 de Marcos e no capítulo 9 de Lucas. Precisamos observar o ensino de um daqueles privilegiados que fez pós-doutorado com Jesus durante os 3 anos e meio, João, que ele diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele acrescenta no mesmo capítulo 1 da sua primeira epístola, no verso 9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer que somos pobres e miseráveis pecadores e que somente pelo sacrifício dele no Calvário, tornando-se maldito em nosso lugar, porque a lei já dizia maldito o que for pendurado no madeiro, e ele se tornou maldição por nós, porque ele levou os meus pecados, os teus pecados, os pecados de Octão, os pecados de toda a humanidade. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos os nossos pecados, é a nossa parte. Muito bem. O duro, o difícil, o impossível, ele fez. A nossa parte é o alfabeto, que não é o nosso alfabeto. A, B, D, C. É obedecer. Tudo bem. Ok, olha só, a nossa última pergunta, daqui a pouco nós vamos fazer essa pergunta, mas para você nós já vamos
fazê-la para que você possa entrar no nosso chat e poder responder, e aí você vai estar concorrendo a todos esses brindes que nós estamos aqui, a todo o material maravilhoso, bíblias devocionais que você vai poder desfrutar. A pergunta é: você acha que o cristão perde a salvação? Responda lá no nosso chat, deixe lá a sua opinião e dessa forma você já estará concorrendo a todos esses brindes aqui, ok? Então nós estamos aguardando a sua participação. Pastor Joquitã, até quando estará à disposição do ser humano a salvação? Tem um prazo, tem uma data, até mês que vem ou até o ano que vem? Como é que está, como é que é colocado isso segundo a palavra de Deus? Então, muitas pessoas acham que depois da morte elas ainda continuam com possibilidade de ser salvas. Por isso que muita gente continua velando seus mortos, ou seja, acendendo velas, fazendo missas de 7º, 30º, de 1 ano, porque eles querem ajudar essa pessoa de alguma maneira lá na eternidade, depois da morte. Mas a Bíblia é muito clara. Se você quer aceitar Jesus, tem de aceitá-lo enquanto vive. Quando a morte chegar, não há mais possibilidade. Essa é uma das razões porque nós, os evangélicos, não fazemos culto fúnebre de 7º dia, não fazemos culto de 1 ano, porque a pessoa, nós entendemos, como a Bíblia diz, né? Depois da morte, Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Acabou. Não tem mais possibilidade. O exemplo que a Bíblia dá para nós é o de Noé. Noé pregou 120 anos, mas a arca foi lacrada, foi fechada a porta. E quando fechou, muitas pessoas gritaram, pediram, imploraram, mas nenhuma conseguiu êxito em entrar na arca depois que a porta foi fechada. Ou seja, a oportunidade existiu, estava aberta a porta e as pessoas não quiseram. Então, meu amado, minha amada, você tem que pensar seriamente nisso. Eu acho que essa é uma pergunta que eu diria hoje fatal. Você tem que parar onde você está agora e perguntar: se esse for meu último momento, eu estou salvo? Eu vou para o céu ou eu não estou salvo? Eu sou um religioso, mas eu não estou salvo. E até aproveite esse momento, Deus está tocando no meu coração, para você, agora mesmo onde você está, se você está em dúvida ou está com medo, fazer uma oração de confissão. A Bíblia diz: se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor, no seu coração você crê que Ele é o Filho de Deus, você está salvo. Então, faça isso agora. Se você está com dúvida, o crente não precipita a morte, mas o crente não tem medo da morte. Então, se você está com medo, ore agora e diga: Senhor, eu quero a salvação através de Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Olha, a Bíblia diz, Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, preste atenção, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar você. Nossa igreja está à sua disposição, mas ela não salva. A igreja não salva. Boas obras, já vimos aqui, não salva. Só Jesus salva. E você precisa fazer isso enquanto você está vivo. Então, eu diria que a salvação está disponível, Arthur, mas somente até a morte. Às vezes a gente fala assim: não, cara, eu vou esperar porque ainda tem muito tempo. Não sabemos. Como Tiago diz, o amanhã nós não sabemos. O que é o amanhã? Para nós, não sabemos. Então, a hora é agora. A porta se fecha para você. Pode ser que o mundo não acabe, custe acabar. Mas para mim, para você, a morte chegou, acabou. Nós vamos nos encontrar com Deus e vamos, então,
para o destino que nós... É muito importante isso, Atos, que nós escolhemos. Tem muita gente que se revolta quando a gente prega sobre o inferno. Não, vocês estão mandando as pessoas para o inferno. Você sabia que é a pessoa que escolhe. O Senhor diz, você tem a morte e a vida, escolha. Você tem o inferno e o céu, escolha. Deus não manda ninguém para a perdição. Pelo contrário, está na Bíblia que o desejo de Deus é que todos se salvem. Esse é o desejo. Contar uma questão interessante contar para vocês. Eu estava no comércio, pastor Josinaldo, e falei alguma coisa a respeito de Jesus. E aí o cidadão proprietário do comércio disse: eu não acredito em Jesus. Desde pequeno eu vejo dizer que ele vai voltar e até agora ele não voltou. Não vem mais não. Entendeu? E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu queria muito que ele pudesse estar ouvindo esse Biblecast para ele ter esclarecido a respeito disso. Muitas pessoas exatamente falam isso. Não, Jesus já não vai voltar, né? Faz muito tempo que eu ouço isso. Eu também ouço isso desde criança. Mas a gente sabe que a volta de Jesus é certa. E aproveitando, eu quero já colocar a pergunta aqui do nosso irmão Luiz Cantubree. Ele diz o seguinte: a graça de Deus é eficaz só para os eleitos para a salvação? E aí, pastor Josinaldo? Pois é. A graça de Deus... Rapidinho assim para a gente correr. A graça de Deus é a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. Aqueles que a recebem, que a aceitam, se tornam eleitos, não é? Se tornam eleitos. Então não há discriminação? Não há discriminação. Quando, por exemplo, todos são alvos. Quando nós pensamos, por exemplo, em Abraão, rapidamente, em Abraão você vê o quê? Em Abraão você vê a graça. Em Abraão você vê a predestinação. Em Abraão você vê a eleição. A graça de Deus, ela não exclui ninguém. A palavra diz: Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas os eleitos são aqueles que se entregam, que aceitam o sacrifício de Jesus, a vida justa de Jesus, que foi o único que cumpriu a lei e, pelo seu exemplo, viver até que ele volte ou até que nós vamos ao encontro dele. Muito bem, você que está acompanhando então esse podcast, nosso tema hoje é Desvendando a Salvação. Se for só para os eleitos, então não é graça, né? Escolha, porque Jesus morreu, veja bem, Jesus morreu por todos. Eu entendo que todos são eleitos, mas você, veja bem, o Senhor deu a oportunidade. Ele poderia determinar, mas ele deu a oportunidade para cada um fazer a sua escolha. Então, todos estão convidados, mas só alguns vão aceitar. Quando você escolhe a Jesus, é graça. Quando você não escolhe Jesus, é uma desgraça. Ok? Vamos lá. Seguindo, então. Pastor Josinaldo, vamos lá. Existe outro nome, pessoa, líder, santo ou santa em que podemos alcançar a salvação? A resposta é não, okay. E não. Este verso já foi mencionado pelo pastor Joctan, Atos 4:12. Mas é muito curioso que antes do 12 tem o 11. Né? E no 11 está escrito que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular, a principal pedra de esquina, a principal pedra da obra da construção dos antigos edifícios. E aí ele vai dizer, depois que ele diz isso, ele vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, está na tela, não é? Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. E outro verso, que também já foi mencionado aqui, é João 14:6, onde Jesus disse: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Então pense, o é artigo definido masculino singular, o caminho. A é artigo definido feminino singular, a verdade. A vida é artigo definido feminino singular. Ele é o caminho. Então preste atenção. Você que está em casa nos ouvindo, se ele disse que ele é o caminho, fora dele, Átila, só existe beco sem saída. Se ele disse que ele é a verdade, fora dele, só existe mentira. E se ele disse que ele é a vida, fora dele só existe morte. Olha só. Dá para fazer uma mensagem boa aí. Dá, pode pregar. Fazer juntos esse negócio, aí vai dar certo, ok? Pode sim. Gente, nós estamos correndo, o assunto está muito bom. Bem próximo do final, né? Bem próximo do final, a gente mas precisa responder. Tem tanta coisa nós precisamos responder essa pergunta que você fez para as pessoas. Então eu peço que você deixe um tempinho para a gente só tirar essa dúvida, que eu acho que é a maior dúvida. Nós estamos aí com quase 100 telas, e a maior dúvida é se perde ou não a salvação. Então, eu vou querer uns 5 minutinhos para dizer rapidamente meu pensamento. No final, você me dá. Se vocês puderem ser um pouco mais rápidos agora, a gente consegue concluir um tempo muito bom. Então, eu vou pedir que vocês agora me ajudem aí, ok? Pastor Joquitã, a Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão da graça de Deus. Como podemos reverter essa sentença e obter a salvação? Exatamente. Sucintos. Através de Jesus, né? Jesus disse, eu vim buscar e salvar o perdido. Entendeu? Então, todos somos pecadores. Todos. Não vivemos, depois que aceitamos Jesus, não vivemos, vamos dizer assim, com alegria no pecado. Mas todos somos pecadores. Mas Jesus veio buscar quem? Os pecadores. Se ele veio buscar os pecadores, ele veio buscar a mim, a você, pastor Josinaldo, a todos que o aceitaram. Agora, uma coisa é certa, entendeu, Átila? Jesus não veio impor. Ele veio buscar. Você vai se você quiser. Se não quiser, infelizmente, você não poderá resolver esse problema do seu pecado. Muito bem, então, faça a sua opção e opte por Jesus. Ok, pastor Josinaldo? Como entender, o pastor Josinaldo, para quem não sabe, também é advogado, né? Então, veja bem, além de pastor, advogado. Como entender que pessoas tão desprezíveis na sociedade alcançam a salvação? Pois é. Aí nós vamos lá para... Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Não é pela meritocracia. Por mérito, ninguém seria salvo. Por quê? A lei dizia, e a lei diz até hoje, que se alguém tropeçasse em um dos mandamentos, era culpado de quantos? De todos. De absolutamente todos. Nós somos salvos, então, por quê? Por causa do amor de Deus, revelado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E lá na cruz nós temos 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. E um deles blasfema, e o outro diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor lhe disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é pelos nossos méritos, né? E aqueles que se acham, digamos, com a vida moral completamente ilibada, ainda assim, quando nós não pecamos pelas nossas ações, Átila, ou quando nós não pecamos pelas nossas palavras, nós não deixamos de ser pecadores na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ninguém na face da terra gostaria que passasse um filme com os seus pensamentos. Ninguém. Então é pelo mérito, é pelo sacrifício
do Senhor Jesus Cristo. Não importa o quão mal ele foi, o quanto de mal ele fez. E há as mais diferentes ilustrações disso, de pessoas que foram terrivelmente más. E Deus as transformou pelo mérito de Cristo em pessoas extremamente boas. Não porque elas são boas, mas porque o Cristo que habita nelas faz a completa diferença. Além do ser humano, né, fazer aquela questão, levantar aquela questão do pecadinho e do pecadão. Ou seja, acaba colocando tamanho no pecado, que para Deus, para Jesus, não existe isso, né? O senhor quer completar alguma coisa, pastor? Não podemos seguir? Explicar. Ok. Todas as pessoas serão salvas, pastor? Então, Jesus morreu por todos, mas até a Bíblia diz, né? O caminho largo, e muitos caminham por ele. É a própria Bíblia que diz, o caminho largo leva à perdição e muitos são os que vão por ele. Então, é claro que nem todos serão salvos. Não serão salvos por quê? Porque eles decidiram não ser. Eles decidiram não aceitar. O pastor Josinaldo citou 2 ladrões. Um foi para o paraíso. O outro não foi. E os 2 estavam ao lado de Jesus. Não é interessante isso? Né? Tiveram a mesma oportunidade. Mas você tem que entender que o Senhor, ele respeita a sua decisão. Ele fica triste com quem o rejeita, mas ele respeita. Né? Tem o jovem rico também, não quis, virou as costas e foi embora. E outras pessoas que simplesmente rejeitaram, os próprios líderes religiosos rejeitaram. É um direito que o ser humano tem. Porém, a consequência não pode ser anulada. Aquele que aceita, recebe vida. Aquele que não aceita, está caminhando para a morte. Então, ele escolhe a morte, né? Ele faz a opção, né? É. Ok. Se uma pessoa morrer sem Jesus, pastor Josinaldo, ela terá ainda alguma chance de salvação? A resposta é não, não e não. Okay. Já foram mencionados aqui 2 textos bíblicos. O primeiro deles, da história do rico e Lázaro, em que o rico morre e vai para as chamas, e o Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. E lá, no Hades, é a expressão grega, né? A expressão hebraica seria o Sheol, né? Então lá ele clama, Senhor, manda Lázaro molhar aqui a ponta da minha língua. Eu estou com sede. Isso não é possível. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Ele disse, Senhor, eu tenho irmãos lá na terra. Por favor, manda alguém ir lá. E o pai Abraão diz o quê? Que é uma representatividade, um simbolismo de Deus. O que é que ele diz? Ele diz, eles têm a lei e os profetas. Eles têm os profetas. Eles têm a palavra e eles têm os pregadores. Se não ouvirem a eles e não estão ouvindo, Átila, não adianta nada eu mandar alguém daqui para lá. Não adianta nada. Né? Okay. Então a palavra de Deus ela é taxativa, né? Ela é terminativa, ela é pontual, né? Ela é cirúrgica. Ela nos mostra claramente aquilo que acontece. Além do que, também já foi mencionado aqui pelo pastor Joctão, o texto de Hebreus 9 a 27, e eu acrescento 28, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também em Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, àqueles que o esperam, que o aguardam para a salvação. Muito bem, isso nos leva a mais uma pergunta, pastor Joctão. E essa pergunta é interessante porque por muito tempo eu, e vocês também devem ter ouvido, esse lugar, né? Mas e o purgatório? Então, esse é um termo que veio do catolicismo, não existe nenhuma citação na Bíblia a este lugar.
nós vemos aí no caso que já foi citado aqui, do rico e Lázaro, tem 2 lugares. Não existe o purgatório. Purgatório é uma invenção. Uhum. Você morre, você vai para o céu ou para o inferno. A ideia do purgatório foi que você ia purgar seus pecados lá. Você ia melhorar, alguém acende uma vela, alguém reza uma missa, alguém faz alguma coisa e vai melhorando a sua situação. E quando você estiver bem lá, e você vai para o céu. Ou seja, você não está nem no inferno nem no céu, você está no purgatório. Só que não existe. Biblicamente, esse lugar não existe. Então, você que está pensando nisso daí, e talvez até alimentando a igreja, né, tentando tirar pessoas do purgatório, saiba que não existe esse lugar. Pode procurar em toda a Bíblia, do começo ao fim, não tem uma única citação. Então, infelizmente... Não arrisque. Não arrisque. Não arrisque, porque senão... Ok. Olha só, essa aqui é quase uma pegadinha, pastor Josinaldo. Não quero compromisso com Jesus agora. Mas no último momento, vou me entregar para ele e ganhar a minha salvação. Isso funciona? Veja bem, o que está sendo colocado aqui é, vamos dizer assim, é aquela pessoa esperta, quer dar o pulo do gato, quer, de repente, aproveitar a vida e, no último momento, de repente, dar um salto triplo e ir para um lugar privilegiado. Depois do carnaval, depois que eu estiver velho. E aí, isso funciona? É aquela coisa, eu quero aproveitar a vida, né? Eu sou tão moço, né? Eu ainda vou casar, eu ainda vou ter filhos, eu vou desfrutar a vida, pá. O que é que acontece, Átila? A vida não nos pertence. A nossa vida tem prazo de validade. Uhum. Certa vez um menino perguntou à mãe dele: mamãe, qual é a idade certa para morrer? E a mãe dele disse a ele: meu filho, tem essa corda aqui, e a corda era uma corda de mais ou menos 2 metros. E ela disse: vá até o cemitério e cada tamanho de sepultura que você encontrar, você dá um nó na corda. Minutos depois o menino estava de volta. Ela perguntou: e aí, meu filho? O que foi que você descobriu? Disse: mamãe, tinha todo o tamanho de sepultura e a corda está cheia de nós. A vida não nos pertence. O que vale, Átila, é o aqui e o agora. Uhum. E a palavra do Senhor, ela é definitiva. Ela diz o seguinte em 2 Coríntios 6:2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia é hoje, não podemos procrastinar, porque não sabemos, nem eu, nem você, nem Joctan, nem os que estão aqui presentes, nem alguém que está em casa, se amanhã estaremos vivos ou não. Ok, tem um texto também da Bíblia que eu não recordo o endereço, vocês podem ajudar com isso, mas diz: se ouvires a voz do Senhor, hoje, não, se ouvirdes a sua voz, não endureçais, não endureçais o vosso coração. Né? Então, a voz do Senhor está a todo momento à disposição e sendo lá, ouvida. Já no né? Antigo Testamento, o profeta dizia: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ok. Quando é que você vai se preparar? É hoje. Olha aí, ó. Agora. O pessoal quer ouvir a resposta. Muito bem. O recorde. 108 telas ligadas nesse momento. Maravilha, e nós estamos praticamente encerrando essa. Essa foi a última pergunta, então, pastor Josinaldo. Eu quero agradecer a você que está ligado conosco. Nós vamos partir para a última pergunta e depois nós vamos fazer nossas considerações, ok, diretora? E aí encerrar mais um podcast. Mas estamos muito felizes com você por estar participando. 108 telas nesse momento linkados conosco.
E esse assunto, tenho certeza, está sendo muito relevante para o seu desenvolvimento espiritual, para que você cresça e entenda cada dia mais a palavra de Deus. Portanto, então, vamos para a pergunta para encerramento, ok, pastor Joquitã? Você acha, a pergunta que nós fizemos e que está concorrendo a esses prêmios aqui... Já temos o número aí, diretora? Temos os números de quantas pessoas sim e não? Quantos sim, quantos não? Temos? Ok. Enquanto a nossa equipe aqui vai passar esse número para a gente, eu vou repetir para você. Você acha que o cristão perde a salvação? Talvez você esteja aí preocupado, talvez tenha pecado, talvez tenha errado, tenha feito algumas coisas que desagradou a Deus e deve estar talvez até angustiado, agoniado, preocupado se a sua salvação ainda está à sua disposição. Nós vamos tirar essa dúvida agora e já vamos saber quantas pessoas responderam e em seguida nós vamos fazer também o nosso sorteio e as considerações finais, ok? Pastor Joquitã. Então, a primeira coisa que quero que você entenda, e a gente vai ser bem rápido aqui, porque não temos mais muito tempo, né? Está ali o resultado. 71 pessoas diz não e 29 acha que perde. 29% e 71%. Ah, sim. Okay? É porcentagem. Ok. Sim, 29%, sim. Não 71%. Sim. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e eu vou ser bem rápido aqui, tá certo? Não temos muito tempo, então, olha só. A salvação, a sua salvação, ela foi dada por Jesus. Quando você diz que alguém perde a salvação, automaticamente você está fazendo um julgamento sobre Jesus. Você está dizendo que Jesus tomou de volta aquilo que ele deu, ou ele não foi poderoso o suficiente para segurar essa salvação que ele lhe deu. Então, eu acho que quando você pensa que uma pessoa perde a salvação, você está sendo realmente muito agressivo com Jesus. Você não está honrando Jesus. Toda vez que aparece a palavra salvação no Novo Testamento, vem acompanhada do adjetivo eterno. Salvação eterna. Salvação eterna. Por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo, deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note aí o eterna. Né? Você vai ver que nós vamos encontrar isso em toda vez que aparece a palavra salvação. João 5,24. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, sempre eterna. Se é eterna, não pode ser temporária. E por que não é temporária? Porque não depende de você, depende de quem lhe deu. Jesus não deu a salvação para você porque ele entendeu que você nunca ia errar. Porque se fosse assim, o mérito seria seu, não seria do Senhor Jesus. Mas também tem algumas situações que eu acho ainda mais grave, que você precisa entender. Por exemplo, João 1, 12 e 13. João capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Pense nisso. Jesus está falando, se você creu nele, se você o aceitou, você se tornou filho de Deus. Significa que se você perdeu a salvação, você deixou de ser filho. Até no mundo isso não acontece. Você não pode dizer que uma pessoa não é seu filho. Você pode não gostar, mas não tem como. Então, quando a gente está falando que perdeu a salvação, a gente está dizendo, ele era filho e agora não é mais filho, né? Ele deixou de ser filho. Também, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Se ele perde a salvação, ele deixou de ser uma nova criatura. A velha vida voltou. Como é que você junta? Como é que você encaixa, né?
essa situação, porque não tem como você entender isso. Agora, a grande questão que o pessoal levanta é, então quer dizer que eu sou salvo e eu posso continuar pecando? Não, meu irmão. Se você é salvo, você não vai mais proceder como você procedia antes. Você é uma nova criatura. 1 João 3,6. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Porém, essa questão do pecado na vida do crente, veja bem, ela se resolve quando você se arrepende. Então, 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado. Jesus é nosso advogado, ele não é acusador. Né? Ele é um advogado de defesa. E ele nos defende diante do Pai. Então, a questão do pecado, irmão, para o ímpio, ele precisa se arrepender para ser salvo. Para o crente, ele precisa se arrepender para ser perdoado. A outra objeção, e a gente está correndo, é assim, mas peraí, e os que saíram? E os que aceitam e depois saem? Essa pergunta foi até feita, né? E está na Bíblia, 1 João 2, 19 a 20. Olha só. Eles saíram de nosso meio, preste atenção, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. João está falando, se eles fossem nossos, teriam permanecido. Eles saíram, eles nunca foram. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim. Olha só, ele está falando agora para o crente de verdade. Pois os santos lhe deu a sua unção, e todos vocês conheceram a verdade. Aí vem a questão do permanecer até o fim. Então, se você é salvo, você permanece até o fim. Mas, pastor, e aí? Olha só, se você é salvo, o próprio Senhor, ele vai fazer com que você permaneça. Ele próprio vai assumir essa questão para que você permaneça. 2 Timóteo 4,18. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque do maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Se fosse depender de mim, de você, do Josinaldo, nós não permaneceríamos até o fim, nós não tínhamos força para isso. Quem é que vai fazer a gente permanecer até o fim? É o Senhor. É Ele que vai fazer você permanecer até o final. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Olha só, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu irmão, nós cremos que não perdemos a salvação. João 5,24, termino aqui. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E olha só, é até redundante. Jamais será o quê? Condenado, pois já passou da morte para a vida. Se a pessoa perde a salvação, aqui está dizendo, ele jamais será condenado. Como é que faz isso? Ele passou da morte para a vida e perdeu a salvação. Agora passou da vida para a morte. Então, nós não cremos que a pessoa perca a salvação. Agora, entenda, nem todo mundo que está na igreja é salvo. E também não é só levantar a mão que a gente está falando que ele é salvo. Nós estamos falando da pessoa que aceitou Jesus, foi transformada, entregou a vida para ele, e a Bíblia diz que ele foi selado com o Espírito Santo. Esse selo não pode ser arrancado.
Muito bem. Diga, pastor Josinaldo. Ok, os textos colocados pelo pastor Joctan, eles são pontuais. Eles são cirúrgicos. Neste último texto, que é de João 5:24, está colocado aí na versão NVT, mas em outras versões, como a ACF, a ARC, onde está eu lhes digo a verdade, lá aparece a expressão na verdade vos digo. Essa expressão na língua grega é amen amen legosoi. Jesus está dizendo, ele já disse, eu sou a verdade. Uhum. E é com base em mim, é com base na minha vida justa, é com base no meu caráter, é com base na minha missão que eu estou afirmando para vocês. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, olha o eterno aí, né? Exato. Tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Okay. A partir do momento que o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida, okay, esse nome está escrito para todos sempre. Muito bem. Ok, nós estamos concluindo aí mais um IBUcast. Você agora teve a oportunidade, então, de se certificar de que você, sendo uma pessoa salva, é salva para sempre, salva para a eternidade. Você não perde a salvação se você realmente deixou Deus fazer uma obra grandiosa na sua vida, no seu coração. Eu espero que isso tranquilize você. E se, por acaso, você ainda não sentiu que tomou uma decisão verdadeira ao lado de Jesus, essa é a grande oportunidade. Além de você poder fazer isso agora, você também pode fazer nas nossas celebrações. Nós estamos aos domingos, a partir das 8h30, às 17 horas, às 19 horas e às quarta-feiras também às 19 horas, com cultos maravilhosos que você pode participar conosco. Agora vamos direto para o nosso sorteio. Sendo que nesse domingo nós só vamos ter o culto pela manhã. Não teremos o culto nem das 17 nem das 19, só das 8h30 da manhã. Então chamamos todo esse povo que está aí nos assistindo. Vamos fazer um grande culto domingo de manhã. Vai ser realmente uma benção. Como esse podcast vai estar gravado, então várias pessoas vão poder assistir e vão poder saber das nossas programações. Lógico que esse domingo agora, que é o domingo dito de carnaval, tem um feriado, nós só teremos uma celebração, que é às 8h30 da manhã. Contamos com a presença de todos vocês. Ok, equipe? Tudo pronto aí para o sorteio? Ok, então todos vocês que responderam à enquete, agora vamos saber quem ganhou o presente. Vamos começar ali com Priorize Deus, primeiro livro. Ok, Gabriele Castro, parabéns, Gabriele, você acabou de ganhar o livro Priorize Deus. Está aqui, vai ser entregue para você. Parabéns por participar conosco, ok? Anote aí, produção, por favor. Próximo, Café com Deus. Renê Gomes, olha aí, Renê Gomes, maravilha, Renê. Você acabou de ganhar o Café com Deus. Faça bom uso, certamente você vai ser café tá caro, viu? Abençoado. Esse café vale muito mais. Próximo, agora nós vamos para Vida é Bela, mais um devocional. Lili Oliveira, olha aí, nossa amiga. Lili, parabéns, Lili. A vida realmente é bela quando se tem Jesus. Está aqui, esse é seu, ok? Próximo agora para a Bíblia 365, Mateus Jennings. Olha aí, até o nome do Mateus é importado. E agora faça aí vamos esperar aí, porque vamos fazer aí um tempinho para poder ver quem é o próximo, ok? Que aí vai ganhar essa Bíblia linda, Bíblia Jumbo. Eu espero que a minha esposa esteja assistindo e ganhe essa Bíblia para nós também. Vamos lá, próximo, Fernando Faria.
Aí não, agora a gente vai ter que fazer mais um sorteio, porque eu não sei não. O Fernando faz parte da nossa equipe também. Parabéns, Fernando, a Bíblia é sua. Maravilha, você ganhou a Bíblia. Olha, todos vocês então que participaram, parabéns, 108, quase 110 telas ligadas conosco. Palavras finais então, pastor Joctan, pastor Josinaldo. Obrigado a todos, Deus abençoe. Maravilhoso a gente servir esse Deus. Então, muito obrigado, meu povo. Vamos continuar firmes, sabendo que o nosso Deus está conosco. Ele nos dará força e nós vamos continuar sempre firmes no Senhor. Amém. Amém. Pastor Josinaldo? Nós desejamos a paz e a bênção do Senhor para todos, fazendo uma observação que ela é altamente significativa. O salvo, ele pode até pecar, mas ele não tem prazer no pecado. E ele vive uma vida de busca permanente da santificação, como diz a palavra do Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Paz e bênção. Amém. Para todos. Ok, nós temos aqui um comando da nossa produção, nós não conseguimos ler o nome de todos, mas tem muita gente que está participando. Gente, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. E a produção está me informando que domingo pela manhã, no culto da manhã, vocês têm que vir para pegar o seu presente. Se você não vir, ele volta para nós aqui e aí você vai ficar sem ele. Não, brincadeira. Vocês podem me pegar domingo de manhã tranquilamente. Obrigado a todos. Estamos encerrando mais um IBUcast. Beijo no coração de vocês. Paz e bênção. Deus abençoe a sua família e até o próximo.